Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica e esse aqui é o meu canal Quer Ler Comigo, um espaço onde a gente vai trocar muita ideia e muita informação sobre livros e deixar sempre a nossa estante atualizada. Hoje nós vamos falar sobre um livro que já foi escrito e publicado há algum tempo, mas que uma editora aqui do Brasil resolveu relançar. Então, eles fizeram uma série dos livros que foram escritos sob um pseudônimo, que é de Richard Bachman. Hoje nós vamos falar sobre A Longa Marcha. Esse livro foi escrito em 1979 pelo Stephen King, que na verdade na época escrevia sob o pseudônimo de Richard Bachman. A editora Suma, aqui no Brasil, vai relançar uma série de livros descritos como Os Livros de Bachman. E esses livros são todos livros escritos sob esse pseudônimo. O Stephen King é um autor muito conhecido, muito famoso, que escreve séries, e livros de suspense e terror. Então, ele é bastante conhecido. Mas esse livro especificamente, que foi um dos primeiros, ele não fez tanto sucesso lá no começo, quando ele foi publicado pela primeira vez. O primeiro livro que realmente fez muito sucesso do Stephen King foi Carrie. E aí, depois desse livro, é que os livros dele realmente deslancharam. O livro, ele é dividido em 3 partes. Então, nós temos a parte 1, a parte 2 e a parte 3. E as partes são divididas em capítulos, né? Ao todo, são 17 capítulos. E o livro segue uma cronologia. A história acontece no mundo distópico, né, que não é real. Então o autor ele escreve sobre o nosso protagonista. Garrett é um adolescente que tem 16 anos e ele se inscreve para participar dessa longa marcha. Então nesse ambiente totalmente distópico, nesse mundo distópico, o governo é totalmente autoritário. Ele não diz que tipo de governo ele é instaurado ali, mas ele é totalmente autoritário. Então, se descreve em alguns momentos do livro, algumas passagens onde as pessoas são levadas embora e nunca mais são vistas, e não se sabe o que acontece exatamente com elas, por conta de terem opiniões divergentes do governo. Então, elas não podem falar mal do governo e elas também não podem falar mal da longa marcha. O que é a longa marcha? Nada mais é do que uma espécie de entretenimento. Esses jovens se inscrevem, então eles não são obrigados a participar da longa marcha, eles têm a opção de não fazer. Então eles se inscrevem, num processo seletivo. Existe um major que ele praticamente conduz a longa marcha, é ele que toma conta, vamos dizer assim. Então, esses adolescentes, eles se inscrevem, eles passam por um processo seletivo, o major faz um sorteio e são sorteados 100 jovens para participar da longa marcha. A longa marcha nada mais é do que uma caminhada gigantesca. Em média, se percorre 500 quilômetros e eles precisam manter uma velocidade média de 6,5 km por hora. Então, eles vão passando pelas cidades, as pessoas podem ir até lá para assisti-los caminhar, só que eles não podem parar de andar. Se tem algum tipo de infração, que eles cometem algum tipo de infração, eles são punidos com uma advertência. E 3 advertências quer dizer que eles vão receber o bilhete, que nada mais é do que tomar um tiro e morrer. Então, não existe saída da longa marcha. Ou eles morrem, ou eles vencem. E, na verdade, só uma pessoa pode ganhar. Então, o objetivo disso tudo é um entretenimento totalmente distópico, um entretenimento totalmente fora de contexto, que as pessoas fazem apostas altas e as pessoas gostam e elas vão até lá para ver. Então, cada vez que um participante recebe o seu bilhete, ele é feito à vista de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que estiver assistindo a longa marcha vai assistir o participante recebendo o seu bilhete. O autor, então, vai contando a história com base no nosso protagonista, que é o Garrett. E o Garrett faz amizade com alguns desses jovens que estão participando da longa marcha. E ele vai contando algumas histórias
Então, alguns colegas vão contando suas próprias histórias, ele conta a própria história dele para alguns colegas e ele vai descrevendo de como está sendo a experiência da longa marcha. É um livro que não é totalmente de terror, é um livro que gera um certo suspense. A gente percebe que existe ali uma certa angústia de quem vai receber o bilhete, como isso vai acontecer. Ele se envolve emocionalmente com os colegas, então ele faz amigos, ele não quer que os amigos morram, mas ele também não quer morrer. Então a gente vai interpretando a história dessa maneira. Não existe um final, e essa foi a maior decepção para mim do livro. É uma história vagarosa, né? A gente sente assim uma certa dificuldade em passar dos capítulos, porque ele é um capítulo lento. Então, não é que não exista um final. Existe um final que ele fica em aberto e aí você acaba se perguntando, mas ele morre, ele ganha, ele enlouquece, o que de fato realmente aconteceu com o Garrett. Existem aí algumas vertentes que vão dizer, não, ele enlouqueceu, não, ele morreu, ou ele ganhou e a partir daqui simplesmente não fazia mais sentido. O que é interessante do livro? É interessante a gente ver pela perspectiva dos jovens. Então, os pais desses jovens, eles não têm influência alguma sobre a decisão desses jovens. Os jovens se inscrevem e eles têm, sim, a opção de rejeitar a longa marcha. Eles vão, se inscrevem, são selecionados, primeiramente os 100, e desses 100, eles sorteiam mais 100. Então, no começo são sorteados 200 jovens, e os primeiros 100, eles têm suplentes. Cada número tem o seu próprio suplente. Então, se o número 15, por exemplo, desistisse, o suplente número 15 automaticamente entraria no lugar desse desistente. Mas poucos jovens desistem, porque aparentemente é algo importante naquela cultura. As pessoas apostam muito alto, os próprios jovens têm o seu interesse. Então, o que é o prêmio da longa marcha? Qualquer coisa que o jovem quiser pelo resto da vida. Então, isso enche os olhos também de alguns jovens que vão entrar na longa marcha. Apesar de que o autor coloca muito bem em algumas passagens, né, que são ditas pelos próprios jovens, que o objetivo, na verdade, de todos eles é morrer. Porque todo mundo sabia que entrando ali haveria chance para 99 de ganhar a longa marcha. Muitos deles sabiam que receberiam o bilhete muito rápido. Alguns jovens andam muito, né? Tem uma jornada muito longa, mas a grande maioria sabia que ia morrer no começo e eles não tinham nada a perder, né? Em contrapartida, outros jovens tinham uma família, tinha namorada, tinha esposa, alguns jovens tinham pelo que lutar. Mas mesmo assim eles resolveram se inscrever na longa marcha e a gente não consegue entender muito bem o porquê desses jovens se inscreverem e participarem da longa marcha. Eu acredito que para qualquer pessoa que goste de um suspense é um bom livro. Ele é um livro bacana, é um livro interessante. Se você presta bastante atenção, você consegue perceber essas nuances. Então, existe um leve preconceito nas palavras que são escritas ali. Então, aquela sociedade meio que não aceita que os jovens tenham um quê de homossexualidade. Isso, para mim, fica um pouco claro no livro. Então, os próprios jovens não querem dizer que podem ser homossexuais ou não, porque isso pode ser um problema para eles. É um livro bastante relevante para a cultura do Stephen King, por ser um dos primeiros. Eu nunca tinha lido, foi a primeira vez, fiquei muito interessada, né, por conta de todo o comentário atual que está acontecendo em torno do livro. Essa série dos livros de Beckman que vão ser relançados pela Suma estão fazendo bastante sucesso aí nas redes. Então eu acho que é um livro que vale a pena ser lido para quem quer entrar nesse mundo do Stephen King, que quer começar a ler suspense, começar a ler terror. É um livro, sim, um pouco pesado, existem 99 mortes, né? A gente consegue enxergar, não todas elas, mas a gente enxerga a maioria delas no decorrer da história. Algumas são bastante tristes, algumas a gente nem consegue notar muito pela maneira que está sendo escrita. Mas é um livro que, para início de uma leitura de terror, uma leitura de suspense, é um livro bastante interessante.
Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e até a próxima. Um beijo. Tchau!